Olá, boa noite. Boa noite. Polícia Federal faz apreensões em gráficas da campanha da chapa Dilma Temer de 2014. As defesas do presidente e da ex-presidente criticaram a ação da Polícia Federal. No Nordeste, Temer anuncia recursos contra a seca e afirma que quer ser conhecido como o presidente mais nordestino que o país já teve. Polícia ainda procura os 2 criminosos que mataram um ambulante a pancadas em estação de metrô de São Paulo. A Secretaria de Segurança vai dar R$50 mil para quem der informações que levem à prisão deles. Fãs de luto. Morre nos Estados Unidos a atriz Carrie Fisher, a princesa Leia, na saga Guerra nas Estrelas. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos. Desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. No Todo Seu de hoje eu vou conversar com o maravilhoso filósofo Mário Sérgio Cortella sobre as grandes aflições da vida cotidiana. Na minha vida, eu, como mãe, como mulher, eu como homem, por que faço o que faço? Confira ainda um jantar delicioso com uma convidada especial, Rita Cadillac. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite, eu vou ficar aqui te esperando, hein? É lá. Oferecimento CVC, sempre com você. A Polícia Federal fez apreensões em gráficas da campanha da chapa Dilma Temer em 2014. A ação foi autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O alvo da operação foram as gráficas RedSeg, Focal e gráfica VTPB, além de empresas que elas subcontrataram. Não houve prisões e ninguém foi levado para depor. As 3 gráficas e os sócios já tiveram os sigilos bancários quebrados. Eles estão sendo investigados na ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer por suposto abuso de poder econômico durante a campanha eleitoral de 2014. Para os peritos que analisaram as contas, as gráficas receberam o pagamento, mas não teriam prestado o serviço contratado pela campanha. A suspeita da força-tarefa, liderada pelo Tribunal Superior Eleitoral, é de que as gráficas podem ter sido usadas para desviar dinheiro da chapa e esconder propina. Foi baseado nesse relatório que o ministro Herman Benjamin, do TSE, autorizou a operação de hoje e determinou a quebra do sigilo fiscal de 15 pessoas e empresas cujos nomes não foram divulgados. O ministro é o relator do processo que pode cassar o mandato do presidente Michel Temer. A ação em andamento no tribunal foi proposta há 2 anos pelo PSDB, partido que hoje é aliado de Temer, mas que na época pretendia que o senador Aécio Neves, segundo colocado na eleição, assumisse a presidência, hipótese já descartada.
Se a decisão for cassar a chapa, a Constituição fala em eleição indireta pelo Congresso. Porém, a mini-reforma eleitoral do ano passado prevê eleições diretas, se o registro for cassado até 6 meses antes do fim do mandato. Em evento em Alagoas, Temer falou sobre a ação da Polícia Federal. Faz parte da investigação, isso é natural, né? Não há nenhuma irregularidade nisso. A investigação segue adiante com depoimentos, perícias, enfim, fatos como este, que visam exatamente a instruir o processo que está no Tribunal Superior. Nenhuma preocupação. Em nota, a defesa de Dilma Rousseff diz que todas as empresas contratadas atenderam os requisitos legais e que os serviços foram integralmente prestados. A defesa diz ainda que causa perplexidade que a ação da Polícia Federal tenha ocorrido durante o recesso do Judiciário, sem qualquer fundamento de urgência. Senador Aécio Neves, do PSDB, presta depoimento à Polícia Federal em Brasília. Ele foi falar de documentos da CPI dos Correios. O parlamentar foi acusado pelo senador cassado Delcídio do Amaral de ter maquiado dados do Banco Rural enviados à CPI em 2005. O objetivo da manobra seria esconder a existência de um mensalão mineiro. Em nota, a assessoria de Aécio disse que no depoimento ele demonstrou a absoluta improcedência das suspeitas. Proprietário de apartamento usado por Lula diz que aluguel era acerto com amigo e compadre do petista. Em depoimento aos investigadores da Lava Jato, o engenheiro Glaucus da Costa Marques disse que o valor pelo aluguel de um apartamento de sua propriedade, usado pelo ex-presidente, era repassado diretamente a ele por Roberto Teixeira, advogado e compadre do petista. Ele contou que Teixeira não pagava o aluguel, pois o valor era usado como compensação por uma assessoria sobre imóveis que ele prestava. O engenheiro diz que não contabilizava os rendimentos com o imóvel porque não achava necessário. Lula virou réu na semana passada devido a este imóvel. Para o Ministério Público Federal, a Odebrecht está por trás da aquisição da unidade como forma de beneficiar Lula. O apartamento em São Bernardo do Campo fica em frente ao que mora o ex-presidente. Ao receber a denúncia, Moro decretou o sequestro do apartamento. Na decisão, o juiz disse que há indícios de que o imóvel foi adquirido com proventos do crime e de que pertence de fato a Lula. Para os procuradores da Lava Jato, Costa Marques, que é primo do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo de Lula, era um testa de ferro do petista. A defesa de Lula nega que o dinheiro dos aluguéis fosse pago ao compadre de Lula. Segundo Cristiano Zanin, os valores nunca foram usados para a compensação de dívidas da prestação de serviços advocatícios em favor de Costa Marques. O prefeito eleito de Osasco, na Grande São Paulo, Rogério Lins, do PTN, foi transferido hoje para a penitenciária de Tremembé, no interior do estado. Desde domingo, quando foi preso, ele estava na cadeia pública de Osasco. Alvo da Operação Caça-Fantasmas do Ministério Público Estadual, Lins foi preso ao retornar de viagem aos Estados Unidos. A quinta etapa da Caça-Fantasmas foi deflagrada no dia 6 de dezembro. Ao todo, são investigados 14 dos 21 vereadores de Osasco por suposto envolvimento em um esquema de contratação de funcionários sem concurso público. A Justiça também suspeita que os envolvidos ficavam com parte do salário dos funcionários. Os promotores estimam que os desvios dos cofres da Câmara de Osasco cheguem a 21 milhões de reais e que o esquema durou 7 anos. Rogério Lins nega as acusações. Em Alagoas, presidente Michel Temer anuncia a liberação de recursos federais para combater a seca. Os recursos serão liberados para 15 estados. Temer escolheu Maceió, capital de Alagoas, e reduto eleitoral do presidente do Senado, Renan Calheiros, para fazer o anúncio. O estado é governado pelo filho do senador, Renan Filho, do PMDB. No total, devem ser liberados 756 milhões de reais. Deste valor, 250 milhões são da repatriação de dinheiro mantido por brasileiros no exterior. Em seu discurso, Temer disse que o país está em uma grande recessão e que, para combatê-la, é necessário diálogo com o Congresso. Também afirmou que estará satisfeito se até o fim de seu mandato em 2018 conseguir levar água para o Nordeste. Meu objetivo e meu sonho é que ao final do meu mandato vocês possam dizer
que, embora sendo eu de São Paulo, vocês possam dizer, esse foi o maior presidente nordestino que passou pelo Brasil. Esta é a segunda visita oficial de Temer ao Nordeste desde que ele assumiu a presidência da República. O presidente Michel Temer sancionou hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. A LDO teve mais de 30 vetos. Entre os dispositivos da lei aprovados pelo Congresso, mas vetados agora por Temer, está o que prevê a correção das despesas primárias do orçamento fiscal e da Seguridade Social pela inflação de 2016. Temer justificou o veto dizendo que a PEC dos gastos públicos estipula uma correção de 7,2%, que é a previsão para este ano. A LDO foi aprovada em votação simbólica no Congresso no último dia 15. O texto prevê um déficit estimado em 139 bilhões de reais para o ano que vem. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, esteve com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, hoje, para discutir como reintroduzir as contrapartidas na negociação das dívidas dos estados com a União. Em votação na Câmara, o projeto que trata de recuperação fiscal foi alterado, garantindo apenas a suspensão do pagamento das parcelas das dívidas dos estados, mas retirando as contrapartidas que os estados teriam que assumir com a União por esse benefício. Maia afirmou que as contrapartidas podem ser colocadas novamente por meio de medida provisória. Temos uma posição que caberia um decreto presidencial regulamentando as contrapartidas. Os técnicos da Fazenda, a assessoria jurídica, está avaliando se de fato pode por decreto ou não. Tanto que o que nós aprovamos foi autorizativo, não foi impositivo. Eu tive com o presidente Michel ontem, o governo está preocupado com a questão do estado do Rio Grande do Sul, de Minas e de todos os estados brasileiros, e tenho certeza que vai se construir uma saída positiva para essa questão. PT prometeu apoiar PMDB na presidência do Senado em troca de manter direitos políticos de Dilma Rousseff. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. Segundo o jornal, durante votação do impeachment de Dilma no Senado, em agosto, os senadores petistas Paulo Rocha e Humberto Costa fecharam um acordo com o presidente da Casa, o senador Renan Calheiros, do PMDB. Pela articulação, Dilma manteria os direitos políticos, o que de fato aconteceu. O julgamento da petista foi fatiado. Na primeira votação, ela foi cassada e na segunda, os senadores mantiveram Dilma habilitada para exercer outros cargos públicos. Em troca, o PT apoiaria o sucessor de Renan na presidência do Senado. O mais cotado é o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará. No entanto, o nome dele não é consenso dentro da bancada do PT, que pode lançar um candidato de oposição a Eunício. Esta articulação é comandada por Lindbergh Farias e Gleisi Hoffmann, considerados da ala mais ideológica da legenda. Já Paulo Rocha e Humberto Costa seriam mais pragmáticos. Os senadores contra Eunício avaliam como uma contradição o PT apoiar o nome do PMDB, mesmo partido de Michel Temer. Já a ala que defende o senador cearense diz que Eunício não se expôs durante o processo de impeachment. A eleição da mesa diretora do Senado deve ocorrer no dia 2 de fevereiro, na volta do recesso. O PT nega qualquer acordão com o PMDB. O senador Eunício Oliveira foi citado nas delações da Lava Jato. Ele nega qualquer envolvimento. O Ministério Público da Suíça afirmou hoje que o sistema criado pela Odebrecht para pagar propinas em contratos envolvia uma ampla rede de contas e recibos falsos espalhados por mais de 10 países, entre eles Estados Unidos, Portugal, Holanda, Antigua, Belize, Ilhas Virgens Britânicas, Panamá, Chipre, Áustria e Irlanda. A informação é do jornal O Estado de São Paulo. Setor público tem déficit primário de 39 bilhões de reais em novembro. Segundo os dados divulgados hoje pelo Banco Central, esse rombo é o maior para meses de novembro desde 2001, quando começou a série histórica. Nesse cálculo estão as contas do governo central, estados, municípios e estatais, com exceção da Petrobras e Eletrobras. No acumulado de 12 meses até novembro, o déficit primário chega a 156 bilhões e 800 milhões de reais, o equivalente a 2,5% do produto interno bruto.
A Avenida 9 de Julho, uma das mais importantes da capital, será a primeira a fazer parte do projeto Cidade Linda de revitalização de áreas degradadas. A promessa do prefeito eleito João Dória, do PSDB, é remover entulho, pichações e até moradores de rua da região. Tá certo que elas embelezam e contribuem para um ar puro, mas quando escondem a sinalização, as árvores viram um problema para quem anda de carro. Atrapalha muito. E principalmente os radares escondidos também, né? Podar as árvores, principalmente as mais antigas e condenadas, será uma das metas do programa Cidade Linda. A primeira avenida contemplada será a 9 de julho. O prefeito eleito, João Dória, promete iniciar o mutirão de limpeza já no primeiro dia de governo, 2 de janeiro. E não é por acaso. O túnel que passa debaixo da Avenida Paulista e que faz a ligação entre o lado dos Jardins e do centro está precisando de uma reforma urgente. Está cheio de infiltrações e goteiras. Ali do lado, os chafarizes históricos inaugurados junto com o túnel em 1938 estão secos e completamente abandonados há anos. Deveria ser um ponto turístico, mas virou abrigo para moradores de rua. Remover as muitas pichações também está nos planos. Dá uma olhada nessa passarela perto da Fundação Getúlio Vargas. E no alto do recém-inaugurado Mirante, que abriga um restaurante. O novo prefeito também promete reparar imperfeições no asfalto e nas calçadas, o que já estava sendo feito nesta terça-feira pelas equipes da atual gestão de Fernando Haddad. Aqui na Praça 14 Bis, na Bela Vista, fica um dos pontos mais degradados da 9 de julho. O local, que já era frequentado por moradores de rua, ficou ainda mais cheio de sem-teto nos últimos meses. Aqui está prevista uma das estações da futura linha laranja do metrô, mas as obras sequer começaram e uma possível valorização aqui do entorno parece muito distante de acontecer. As pessoas reclamam de passar porque se sentem com medo, inseguras. Alguém deveria dar uma atenção, dar uma assistência, algo do tipo, né? É complicado. Não somente retirá-los daqui. Isso. Porque muita gente pensa, deixa eles aí jogados na rua e pronto. Eu acho que não é meio errado. Sem gravar entrevista, os moradores das barracas contaram que já foram sondados, mas que não pretendem retirar as tendas da calçada. Alegam que não tem para onde ir e reclamam da qualidade dos serviços dos abrigos. Já a vizinhança reclama da insegurança provocada pelo abandono. Tem que fazer urgente, porque está muito feio isso aqui. Tá dando nojo. É droga, é pichação, é tudo que se vê aqui. Entendeu? A gente não pode sair com o celular aqui nas costas, não pode. O interfone da gente, alguém toca, você tem que correr, porque senão é assaltado. Isso aí já deveria ter sido feito há muito tempo. A cidade está deteriorada. Eu acho que não só aqui a 9 de julho, mas a cidade inteira. Em nota, a Polícia Militar informa que mantém uma base na Praça 14 Bis que serve como apoio aos moradores dentro do conceito de polícia comunitária. O texto diz ainda que são feitas rondas no local e que entre janeiro e novembro, pouco mais de 1.700 pessoas foram presas na região, além de terem sido apreendidas 27 armas de fogo e 50 veículos recuperados. Ainda segundo a Polícia Militar, como muitos envolvidos são usuários de drogas, a ação das polícias ocorre em apoio a equipes de saúde e serviço social. Um dos suspeitos de agredir e matar um ambulante no metrô na noite de Natal já tinha um boletim de ocorrência registrado na polícia. No boletim foi relatado que Alípio Rogério Belo dos Santos, de 26 anos, ameaçou uma vizinha de morte, além de danificar a cama e a porta da casa dela na mesma noite do crime. Ele alegou que a vizinha teria feito uma fofoca sobre sua ex-mulher, mas negou que tenha ameaçado a jovem. Alípio e o primo dele, Ricardo do Nascimento Martins, de 21 anos, agrediram o ambulante Luiz Carlos Ruas, conhecido como Índio, depois da vítima defender um morador de rua homossexual. A justiça decretou a prisão temporária dos dois agressores que continuam foragidos. O corpo do ambulante foi enterrado hoje à tarde em Diadema, na Grande São Paulo, e a Secretaria de Segurança Pública vai pagar R$50 mil para quem der informações que leve à prisão dos dois acusados pelo crime.
E ativistas LGBT, integrantes do Sindicato dos Metroviários e Religiosos, protestaram contra a morte de Luiz Carlos Ruas. A manifestação foi em frente às catracas da estação Pedro II do metrô, na região central de São Paulo. O grupo pediu justiça e mais segurança nas estações da cidade. Agora as notícias internacionais. Equipes de resgate encontraram a primeira caixa preta do avião militar russo que caiu no Mar Negro. 12 corpos foram recuperados. A caixa preta com os registros técnicos do voo estava a 1.600 metros da costa, a uma profundidade de 17 metros e em bom estado. O aparelho será levado para análise em Moscou. Os investigadores seguem com as buscas da outra caixa preta com as gravações de voz. O Tupolev Tu-154 do Ministério da Defesa caiu domingo, logo depois de decolar do balneário de Sochi, quando viajava para a Síria com 92 pessoas a bordo. Entre as vítimas estão 64 músicos do coral do Exército Vermelho, que iriam se apresentar para os soldados russos mobilizados na Síria. Para os investigadores, as causas mais prováveis da queda são erro do piloto ou falha técnica. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, faz visita histórica ao Havaí 75 anos depois do ataque na Segunda Guerra Mundial. Shinzo Abe é o primeiro líder japonês a visitar o memorial USS Arizona, construído em 1960 em Pearl Harbor, no Havaí. A aviação japonesa atacou a principal base naval americana no Pacífico na manhã de 7 de dezembro de 1941. O ataque provocou mais de 2.400 mortes e colocou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Ao visitar Pearl Harbor 7 meses depois de Obama ir a Hiroshima, os dois líderes querem reafirmar a aliança entre os dois antigos inimigos. Morre aos 60 anos a atriz americana Carrie Fisher, a princesa Leia de Guerra nas Estrelas. Carrie Fisher morreu de manhã num hospital de Los Angeles. Ela sofreu um ataque cardíaco sexta-feira passada num voo entre Londres e Los Angeles. Californiana, filha do ator e apresentador Ed Fisher e da atriz Debbie Reynolds, Carrie Fisher estreou em 1973 no musical da Broadway Irene, estrelado pela mãe. A fama mundial veio aos 19 anos no papel da princesa Leia em Guerra nas Estrelas, ao lado de Harrison Ford. Teve problemas com drogas, transtorno bipolar e depressão. Escreveu 5 romances, 2 peças e 3 obras de não ficção. Recentemente lançou o livro Memórias da Princesa, os diários de Carrie Fisher, contando os bastidores de Guerra nas Estrelas. Foi onde revelou o romance com Harrison Ford, que na época era casado. Um juiz argentino abriu processo contra a ex-presidente Cristina Kirchner e mais 4 ex-funcionários por associação ilícita e administração fraudulenta de obras públicas antes e durante o seu mandato. Esta é a segunda ação judicial em um ano desde que Cristina Kirchner deixou o poder. Ela já foi indiciada por irregularidades em operações de venda de dólar futuro no Banco Central. Ela também é investigada por lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. Ela nega as acusações. No Paquistão, 29 pessoas morreram envenenadas por bebida alcoólica adulterada. A tragédia aconteceu numa festa de Natal numa colônia cristã a cerca de 300 quilômetros da capital Islamabad. Pelo menos 50 pessoas ficaram intoxicadas. A venda de bebidas alcoólicas é proibida aos muçulmanos. Os cristãos podem comprar a preços muito altos. Muitas vezes eles destilam as bebidas em casa ou compram em destilarias clandestinas. A partir de agora, lojistas poderão cobrar preços diferentes para um mesmo produto, de acordo com a forma de pagamento. A medida provisória 764, publicada hoje no Diário Oficial da União, legaliza os descontos nas compras à vista ou pagas com dinheiro em espécie. Até então, era proibido cobrar um preço diferente para quem paga à vista, em cheque ou parcela a compra no cartão de crédito. As compras feitas no cartão de crédito em uma única parcela eram consideradas pagamento à vista. São Paulo amanheceu com 27 graus por volta das 6 horas da manhã, horário em que as temperaturas costumam ser mais amenas. Com esse calorão, o paulistano tenta driblar o verão.
O verão chegou com tudo e os termômetros têm facilmente alcançado mais de 30 graus. A escolha do figurino pode fazer com que os dias fiquem ainda mais quentes. É complicado. Não dá para colocar uma bermuda. Se desse para colocar uma bermuda ou uma camiseta regata, é legal. Mas junto a correria e o calor, tem que ser camiseta, calça social, sapato, não tem jeito. Mas quem tem uma folguinha, como a Cláudia, pode aproveitar as manhãs e tardes ensolaradas no Parque Ibirapuera, o mais visitado da América Latina. Ela veio acompanhada da mãe Estela, que não pedalava há 20 anos. E os meus amigos cariocas sempre brincam, né? Vai pro Parque Ibirapuera é praia de paulista, mas tá bom, pelo menos tem. As férias escolares também são um incentivo para a criançada se divertir em meio à natureza. A gente procura parques com mais sombras, principalmente quando tá com criança. Tem parques que não tem tanta sombra como aqui. E aqui a gente gosta por isso. Eu trouxe uma criança que estava sobrando lá em casa, ela estava precisando andar um pouquinho e eu trouxe ela para passear. E para encarar o calor, os frequentadores tomam alguns cuidados. E num dia de calorão desse, o que vocês fazem? Era sol, né? Como sempre. A gente trouxe tudo aqui, tem que se proteger. Uma outra opção de lazer na cidade, também muito frequentado, é o Parque Vila Lobos. Aqui é menor e tem menos verde que o Ibirapuera, mas nem por isso as pessoas deixam de arrumar um jeitinho de se refrescar e relaxar. Que é bem tranquilo, não tem muito barulho de trânsito, essas coisas, e é bem tranquilo, dá para relaxar bastante, ler um livro. Alguns trocam o descanso pela prática de esportes, mesmo debaixo de um sol escaldante. É uma caminhadinha, sombra, ainda mais essa semaninha de folga, em plena selva de pedra, ainda é um refúgio, né? E hoje os termômetros não bateram recorde na capital paulista, mas fez bastante calor. E como era de se esperar, choveu em pontos específicos da Grande São Paulo. Em Santo André choveu muito em pouco tempo e vários bairros ficaram alagados. Para quarta-feira não há muitas mudanças no tempo, então vamos ver a previsão para amanhã. A nebulosidade vinda do sul vai chegar ao litoral de São Paulo amanhã, mas nada que atrapalhe o dia de praia. O tempo segue bem abafado em todo o estado e com previsão de temporais à tarde. Na região centro-oeste faz máxima de 36 graus em Presidente Bernardes. No centro-norte, calor de 35 graus em Ribeirão Preto e 34 graus na região de Campinas. Na Grande São Paulo teremos mais um dia quente com formação de nuvens de chuva à tarde. A quarta já começa com calor de 20 graus pela manhã e a máxima de 33 graus à tarde. Na quinta e na sexta teremos mínima de 20 e máxima de 32 graus. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Tenha uma boa noite, um excelente 2017, já que a gente sai de folga agora. E só voltamos em janeiro. Até lá. Boa noite, ótimo fim de ano para você também. Fica agora com o Rony Fono, todo seu. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva. Nesta quarta, 6 da tarde. Assista agora. Todo seu.